Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo da boca. Nós temos, revisando aí da aula anterior, vamos ver o esquema aqui da boca fechada. Hoje vamos falar sobre boca aberta, sorrindo ou meio aberto, como alguns têm, às vezes vai aparecendo no dente, né? Mas esse é o esquema padrão, né? Eu tenho aqui a divisão, a largura da boca, daqui até aqui, aproximadamente a metade. Aqui eu tenho a marcação do lábio inferior e aqui eu tenho a marcação do lábio superior, certo? Eu venho, faço fechamento, ops, o professor não pode ter linha torta, isso. Eu fecho aqui o lábio inferior e fecho o lábio inferior. O que eu faço normalmente aqui na curva do pupilo? Eu faço ele bem pronunciado. Qual é a primeira coisa que acontece quando eu vou sorrir? O canto do lábio vai aumentar e a boca vai abrir, tá certo? Uma coisa que eu não deve esquecer é que quando a gente sorri, é o maxilar inferior que se desloca e não a parte da cabeça onde está o nariz, os olhos e a testa, certo? Então tem gente que faz a boca sorrindo, né? Faz ela muito arredondada assim, tá? Pode até ser que aconteça se a cabeça estiver olhando para cima, se o nariz estiver assim, ó, né? Olhando para cima, pode até ser. Mas o normal é o lábio superior horizontal e o lábio inferior curvado, tá? Ou superior ligeiramente colocado. Outra coisa, quando eu faço essa curva do cupido aqui bem pronunciado, quando eu sorrio e eu estico para os lados, o que acontece? Essa curva não pode ser a mesma do lábio fechado. Os lábios se esticam, certo? Então, eu vou exagerar, seriam assim. As comissuras que teriam aqui, ó, as marcas, também aqui vão ficar menos pronunciadas, porque o lábio está esticado. O lábio inferior, a mesma coisa. Tá? Com isso em mente, vamos partir para o primeiro sorriso nosso, certo? Eu começo um sorriso frontal, tá? O que eu faço? Vou marcar aqui uma divisão, né, do lábio superior, certo? Entre o lábio superior e inferior, e vou fazer aqui, ó, a marcação também, né, da divisão. Como eu estou sorrindo, o que vai acontecer? Eu vou ter o lábio inferior mais aberto. Então aqui seria a divisão, eu vou fazê-lo assim. Esse é o lábio inferior, certo? Daqui eu puxo, vamos supor que seja aquele lábio, o lábio aí da frente. Então eu abro mais aqui, certo? E aqui o lábio inferior, certo? Então aqui vai colocado e aqui vai colocado. E o lábio superior, tá? Eu faço a marcação aqui, tá? Aquilo que eu falei, aqui é mais aberto um pouquinho, não pode ser um V tão fechado, certo? E faço aqui a marcação, tá? Muito bem. Aqui tem aquela pequena volta, que agora é menor ainda, certo? Que antes eu fazia assim, ó, tá? Eu fazia assim, fazia a volta e fazia isso e fazia a volta. Agora ela estica, certo? E vai até lá. Se alguém tiver dupla aí, alguém do lado, pede para sorrir. Vocês vão ver que aqui do lado não termina bicudo como está aqui, certo? Então, na verdade, faz uma pequena curva. Porque eu começo a ver o que? A parte de dentro da boca, tá? Então não é tão fino. Tá? Vamos ver a marcação dos dentes. Tá? Vou um sorriso pela metade aqui. Uma tendência que as pessoas fazem dos dentes é o seguinte: faz uma cerquinha de dente aqui, todos perfeitos, certo? Então como é que eu faço? O meio, tudo bem, a divisão do dente do meio. Os dois incisivos, né? Tem mais um terceiro dente aqui do lado, que eu não me lembro do nome. Aí o que o pessoal faz igual lá de cá. Não, aqui é o dente do vampiro, ele tem uma diferença, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu já comentei em outros vídeos que o artista desenha aquilo que ele vê, né? Então a gente não presta atenção nesses detalhes. E outra coisa, os dentes, eles vão fazendo uma curva para o fundo. Então o que acontece?
cada vez mais eu vou vendo a lateral do dente. Eu não vejo o dente assim, a fachada dele, né? Ele vai diminuindo. E lá é sombra. Tá? Então, isso aqui é o esquema do nossa boca. Feito isso, eu posso apagar as linhas auxiliares, certo? Aqui eu tirar um pouquinho aqui desse bico, pronto, isso aqui. E como é que eu sombreio? Eu não vou fazer um sombreamento detalhado, porque eu quero dar nessa aula mais conteúdo, tá? E menos trabalho. Depois a gente escolhe, na próxima aula, para finalizar o estudo da boca, uma dessas bocas de sombreio, tá certo? Aqui eu vou começar diferente, eu vou começar por dentro, tá? Então, ó, fundo, tá? A luz não bate lá. Uma coisa, eu marquei aqui, tá? Mas na verdade, só para marcar vocês o formato do dente, mas na verdade a gente não risca esses lápis, nem no sombreamento. Eu vou até apagar um pouco para deixar bem caracterizado isso. A gente sabe da divisão dos dentes por duas coisas. Uma, pela marcação aqui na parte inferior, certo? Então, cadê meu 5B? Tá aqui, tá? Então o que acontece? Eu faço a entradinha aqui, tá? Faço aqui, aqui o dente do vampiro, certo? Aqui outro dente parecido com o do vampiro, do filho do vampiro. Aqui, de novo, né? Aqui também um pouquinho. E aqui eu tenho aqui o canino, tá? Muito bem. E aqui eu venho, tá? Aqui é o lábio. Como a boca está quase fechada, o dente de baixo não vai aparecer nem a língua. Depois eu posso aumentar um pouquinho esse sorriso para mostrar a língua. Bom, de um lado eu marco o contorno dos dentes. Confere? Ó. Eu não vou passar esfuminho, não vou passar nada, tá? Eu aí na aula de sombreamento, próxima aula eu faço caprichado. Aqui é só para mostrar o jogo de luz e sombra. Aqui o dente do vampiro, tá? Tá colocado aqui. Muito bem. E aqui? Aqui eu marco a gengiva. Vamos supor que a pessoa tem uma gengiva bem pronunciada, ó. À medida que eu vou para o canto, aqui no início a gengiva é equilibrada, mas à medida que eu vou para o canto, o que acontece? Eu vejo a lateral do dente e a gengiva para cá. Lateral do dente e a gengiva maior um pouquinho. Lá, mais fino que está lá na volta. Então, o que acontece? Ó? A gente sugere o dente. Depois, com esfuminho ou pincel, eu posso dar uma sombra e luz. Tá? Na verdade, o dente não é branco, ele tem um tom de cinza. Alguns mais escuros, outros menos escuros. Tá? Então, o que acontece? Quando eu vou agora esfumar, por que eu comecei pelos dentes? Porque agora, quando eu vou esfumar aqui, ó, o lábio superior, eu começo dessa região. A região escura. Se a gengiva aparecesse mais, como algumas pessoas fazem, aí não, aí já aparece bater luz na gengiva, aí eu não faria tão escuro. Cada boca é uma boca. Não dá para fazer todas as bocas, senão a gente vai passar o resto do ano só fazendo boca. Comece a se preocupar em não fazer o contorno da boca aqui. A gente marca aqui para fazer a mancha. Mais do que nunca, o desenho realista pede manchas e não risco. Então, a gente vai tentar fazer aqui agora a mancha. Aqui não precisa ter tanta textura, né, de puxada de coisa. Eu faço um degradê aqui da borda da boca para cima. É basicamente isso, tá? Aqui tem uma cavidade aqui na frente do nariz. Aqui a sombra do nariz e tal. Estou fazendo tudo com 5B para ganhar tempo aqui, tá? Só aqui um pouquinho menos. Deixa eu pegar aqui Vou pegar meu papel higiênico. Não foge de mim não, certo? Eu dá uma. Ali. Aqui temos aquela região da sombra no queixo. O lábio inferior é a mesma coisa, certo?
Aqui tem a região do brilho, então o que acontece? Ó, aqui tudo bem. Eu faço. Lá de cá para cá. Tá? Outra coisa, o lábio inferior ele é mais carnudo, ele tem, me fala, mais voltas, tá? Aquilo que eu comentei na aula passada aqui, a textura que eu puxo as linhas, elas são mais retas, né? Eu não vou fazer muitos, porque eu quero fazer outras posições de boca. Na aula de sombreamento de sorriso, nós vamos fazer o sombreamento aqui, tá? Com os fuminhos, tá? É à medida que vai entrando pro lado, deixa eu fazer aqui só um pedacinho, ó. De frente, aqui, puxa um pouquinho para a esquerda, aqui, ó. Mais, 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 e lá, completamente escuro. Lá, às vezes, bem, só bem cinza. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Mesma coisa. Eu falei que não ia mexer com isso sumir, mas a gente não aguenta, né? A gente quer ver uma coisa. Um adiantamento. Se eu fizer aqui, ó, puxar um cinza geral no dente, normalmente puxa com pincel, tá? Eu já estou com isso na mão. Vamos supor que eu deixe o dente assim um pouquinho mais cinza, que é o mais normal. Aí eu marco mais forte a divisão. Mas o dente, normalmente, ele está molhado. E ele é liso. Então ele tem o quê? Brilho. Então nessas horas eu venho com minha borracha. Tá? O que acontece? Agora eu posso fazer aqui, ó. Deixa lá, a borracha está muito para fora. Vou trazer ela mais para aqui. Tá? Então, está muito pequeno os dentes. Eu dou. Cadê aqui o canino? Eu posso fazer mais. Tá? Eu tenho aqui a boca, tá? Se eu pegar o pincel, ai meu Deus, não quero. Só para adiantar aqui para não ficar muita coisa, tá? Cadê você? Tá bom, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui, depois a gente faz a aula de desenho. Mas aí, suma isso, veja, do lábio aberto eu fiz o lábio fechado. O lábio fechado, os lábios são mais grossos. Quando eu abro para um sorriso, certo? Eu tenho aqui o lábio estreita, certo? Não esquecer que também sempre tem uma marca de expressão aqui, né? A boca faz isso aqui, né? Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer depois, certo? Vamos para um outro formato de boca. Ligeiramente aberto, tá? Vamos supor que eu estou olhando para cima, tá? Então eu vou fazer agora uma boca, aproveitando aqui, deixa eu pegar o HB para fazer o B para fazer o esquema, tá aqui. Eu vou fazer uma boca assim, nessa direção, olhando para cima, eu estou vendo de baixo, na verdade, certo? E a boca está desse jeito aqui. Se fosse fechada, eu faria aqui o lábio inferior, certo? E aqui o lábio superior. Mas essa pessoa tem a boca meio aberta, deixa os dentes aparecendo, tá? Então o que acontece? Eu vou subir um pouquinho mais aqui, tá? Porque aqui eu vou fazer uma abertura, tá? O que eu subi ali, eu subo aqui também. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais aberto, porque eu vou deixar
o lábio inferior aberto. Tá? Então é isso que muda. O resto é igual. Como está em perspectiva, esse lado é maior que o de lá. Então o que acontece? Ó, aqui, né? Seria isso, né? Seria isso, seria isso. Né? Vamos lá. Vou começar. Não tem a divisão central, porque como eu fiz aqui, porque aqui o lábio está aberto. Então vamos fazer o lábio superior. Tá? O lábio superior eu faria o quê? Essa volta mais esticada, um pouquinho mais. Não faria tão pequeno, certo? E aí eu faço a saída aqui. Detalhe, como é que eu posso dizer? Vamos ver o que eu vou fazer aqui a mão livre, sem me preocupar com o esquema. Um lábio de lado, tá? O lábio superior, aí vem o lábio inferior e faz isso aqui. Aqui é o queixo, certo? Aqui, né? Esse é uma boca lateral, tá? Se quiser faz aqui, tá? O nariz está aqui em cima, não importa. Vocês têm que lembrar, se a gente fizer um raio-x aqui, ou eu cortar essa pessoa, nossa, cortar uma pessoa é terrível, né? Raio-x, vamos ficar no raio-x. O que acontece com esse lábio superior? Na verdade, ele vem aqui por dentro, ó. E aqui tem a gengiva e aqui tem o dente. Eu não sou dentista, me perdoe se tiver algum erro aqui de gengiva, de desenho. Mas o que acontece? Eu tenho uma parede aqui no lábio, ó. O dente inferior, ele é uma coisa que eu aprendi no último, uma das poucas vezes que eu fui dentista, que o dente de baixo, ele nunca está na ponta do dente de cima, né? Ele está um pouquinho para dentro. Aqui é o dente, aqui é a gengiva. E o lábio inferior, o que acontece? Está aqui, certo? Então isso aqui tudo, ó, escuro, é espaço vazio. Quando a boca abre, vamos abrir a boca, tá? Eu vou abrir essa boca, ver se eu consigo. Não planejei esse desenho, tive essa ideia agora, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, aqui, aqui, tá? Aqui é o lábio superior, tá? O dente aparece aqui. Ele vem aqui pro lado, né? Ali eu fiz o corte, por isso eu só fiz aqui, né? E aqui não vai aparecer o lábio inferior. Muito bem. O que acontece quando eu olho de cima? Eu vejo o lábio superior menor, tá certo? Olha só. Antes eu olhava de frente aqui, o lábio fechado, tá? Mesmo olhando na mesma direção, o lábio é esse aqui. Mas a diferença é pouca. Em compensação, o que eu vi do lábio inferior, olha o que eu vejo agora dele, ó. Daqui até ali. Ali já é dentro da boca, né? Fizer o tracejado aqui, né? Da boca. Então, sempre que vocês forem fazer um desenho, você olhar por baixo. Vamos supor que eu esteja olhando por baixo aqui, ó. Fazer um olhinho aqui. Cílios. Uma aula de desenho aqui. Tá? Quando eu estou olhando aqui de baixo, o que acontece? Eu vou ver, ó, daqui até aqui. Então, o que acontece? O lábio superior é maior. Tá? Então, não se esqueça desse detalhe. Eu vou ver, tá? Essa boca, tá? Aqui. Normalmente eu faria o lábio superior normalmente dessa espessura. Eu vou fazer o quê? Um pouquinho maior. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, tá? Com essa explicação. Acho que vocês nunca viram uma explicação como essa na vida, né? Vamos lá. Certo? Porque estou olhando de baixo, estou vendo essa parte. Então, vamos lá. Cadê meu lápis? B, tá aqui, tá? Então, outro detalhe. De frente eu vejo a quina, mas a partir do ponto que eu começo a virar de lado, a parte canuda, né, da boca começa a entrar na frente, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, que está meio aberto, o que eu estou vendo? Eu podia ter desenhado a boca aberta, já se viria para mostrarmos isso. Mas se a gente olhar uma boca aberta, ou fazendo um ó, a, ou cantando, dando risada, vocês vão ver que a gente vai ver a lateral, a parte de dentro do lábio. Então, na verdade, o lábio por fora, ele é aqui, mas por dentro, eu não vejo mais aquela aqui, eu estou vendo a dobra lá dentro. Então, ele aumenta aqui, certo? Lá de cá, mesma coisa, certo? Eu venho para cá, certo? Como eu estou do lado de cá, não estou vendo a parte de dentro, eu estou à direita, certo? Então, o dente, o lábio faz isso aqui. A nossa moça, nós estamos desenhando, tem a boca mais ou menos nessa posição aqui, certo? Muito bem. O lábio inferior, lembra que nós fizemos, né? Aqui, o lábio inferior, apesar de eu estar olhando por baixo, eu vejo daqui, né? E vejo um parte daqui, então está um pouquinho maior. Acho que aqui está muito grande. Vamos tirar um pouquinho dele. Cadê minha borrachinha? Fazer um pouquinho menor. Aqui. Tá? Não podemos exagerar. Aqui. Tá? Então o que acontece? Processo semelhante. Tá olhando por baixo, então tem aquela curva que nós fizemos no desenho anterior e fecha aqui. Aqui.
fecha ali um pouquinho para dentro. E a parte canuda aqui, ó, essa de cima, ela junta com aquela parte lá da boca. E aqui, dentro daquela curva, depois desce e junta ali. Tá? A boca é assim. E o dente? Vamos supor que o dente seja comprido, aparecer ele inteiro aqui, sem divisão que eu fiz aqui, tá? Então tem aqui, mais ou menos a posição é a largura dos dois incisivos, certo? Os dois, não sei se chama incisivo também, os dois seguintes, deve ser, tá? E lá atrás já aparece o dente canino. E depois não aparece mais, aqui já é a sombra, tá certo? Vamos sombrear isso aqui rapidinho. Vou dar uma enfraquecida aqui no desenho. Mas cadê o meu lápis? Tá aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar. Aí eu vou escurecer, não precisa tanto. Aqui a divisão dos dentes, eu vou deixar só a sugestão. Apagar aqui. Pronto. Volto a dizer, não vou gastar tempo aqui em cima, tá? 5B. O que eu vou fazer agora? Eu faço aqui, ó. Quando eu falei na aula do desenho, quando eu vou sombrear, o que eu falei? Façam, né? Não façam reto, já faz as dobras, né? Faz assim, um movimento irregular, um zigue-zague, o que seja, porque são as comissuras. Depois, na hora de sombrear, a gente, né, vai subindo. Isso ajuda a marcar. Então, aqui mesma coisa, tá? Aqui, 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 certo? Então, o que acontece? Eu vou sombrear aqui mais ou menos, tá? Rapidinho. Tá? A chura aqui para cima, na textura, ela não é tão arredondada, certo? Tem a parte meio arredondada que é que vem lá de dentro da boca, tá? Eu faço aqui um sombreamento. Tá? Tô com lápis. Esse aqui, tá? Eu vou fazer os furinhos aqui só para deixar meio sombreado, só para ficar marcado aqui. Lápis. Tá? Só para ele marcar a boca. Eu tirei aqui. Certo? Quiser melhorar, faz uns risquinhos. Tá? Não, o objetivo está bem colocado. Lábio inferior. Antes de fazer o lábio inferior, eu vou fazer Por que o lápis sempre foge de mim, né? Ele aqui, danadinho aqui. Vamos fazer os dentes, tá? Então, tem aqui uma sombra, né? Então, pego o lápis superior, como pego um pouquinho dos dentes ali, pouca coisa. Então, tá aqui. Começa pelo canto, faz a sombra, bem forte, certo? Faz aqui. Bom, aqui, pedacinho da gengiva, vem pra lá. Aqui, pedacinho da gengiva, aqui, pouca coisa. Aqui, pedacinho da gengiva lá e som, escurece lá. Tá? O que eu faço agora? Eu vou pegar aqui o meu esfuminho mesmo, seja, vou deixar um tom cinza. Esse está lá atrás, puxo, pega um pouquinho desse grafite aqui. Ó, aqui é o centro. Como eu estou de lado, o dente de cá projetando uma pequena sombra de lá, vamos deixar tudo meio cinza, só para a gente poder colocar um brilho aqui. Aqui. Cadê o pincel? Certo? Nós temos brilhos, não temos? Então pegamos uma borracha fina, tá? O que acontece agora? Eu vou marcar. Botão. Estamos no dente. Agora vamos fazer o lábio. O que acontece? O lábio começa, né? Aqui. Como ele está de perfil,
Aqui eu fiz para cá, depois para cá, e reto aqui no meio. Aqui ele está de meio de lado, então, que eu comentei. Aqui é uma curva não tão pronunciada, quase reta, e à medida que eu vou virando, que a boca, né, o rosto, ele é quase que cilíndrico, mal comparando. Então, há uma volta. O rosto, não, a boca não está na frente plana do rosto, certo? Estou aliviando aqui para poder fazer uma sura, já que não vai gastar muito tempo. E a parte inferior? A parte inferior, não esquecer que nós temos aqui, né, uma sombra, que a carne aqui do lábio inferior, né, ele é mais saliente. Antes de eu fazer a boca, deixa eu dar uma espalhada aqui nessa grafite. Isso. Não fiz lá em cima. Opa, peraí. Vocês estão vendo esse risco aqui? É interessante que ele não apareça. Como é que eu marco o desenho, né, do contorno aqui da boca superior? Primeira coisa, eu vou esfumar essa área. Aqui a sombra da coisa, o nariz também projeta uma sombra aqui, tal, e aqui um cinza médio aqui, só para marcar. Se quiser marcar aqui o cantinho daquela covinha, muito bonitinho que algumas pessoas têm, tá aqui, tá? Então como é que eu marco essa dobra? Eu apago, entre o lábio e a pele aqui, sobre o lábio, tem uma marca branca, então eu apago aqui o risco, ó. Vamos começar a fazer isso, ou seja, a partir de agora, o que eu tenho? Eu tenho, é engraçado, né? Sempre é o último lápis. Eu posso marcar alguns pontos, puxar algumas texturas, tá? Bem rapidinho, que não é o objetivo da aula hoje, tá? E posso também colocar pontinhos, apagar pontinhos. Se tivesse a pele aqui, a gente podia ver melhor. Então vejam, embora eu não... Aqui ainda aparece um pouquinho, que estou com muita pressa aqui, tá? O contorno, mas a divisão entre esse branco, a pele sombreada, certo? Cadê meu esfuminho? Eu não passei o papel aqui, né? Ou passei pouco, certo? Passei sim, agora lembrei, tá? Já cria um limite, tá? Se a pessoa não passou batom, a pele é muito próxima aqui, né? Visão. Boca não tem receita, me fala, fechada, porque existem milhões de tipos de boca, não dá para a gente desenhar todas. A gente tem que entender o formato, o jogo de luz e sombra e sair praticando. Com o tempo você vai pegando o repertório, né, de formatos de boca e vai conseguindo fazer. Tá? Aqui. Mais ou menos isso, então não vamos perder muito tempo aqui. Não esquecer de fazer aquela brilhinha aqui embaixo. Estamos aqui com a segunda boca pronta, certo? Então isso é a boca sorridente de frente. Nossa, ali tá terrível também, não precisa também ser tão arretado a coisa aqui, né? Vamos apagar aqui, aí, melhor.
certo? A boca. Eu quero uma boca de lado, tá? Cadê aqui? Esse é o 5B. Deixa ele aqui pertinho de mim para não esquecer. Vamos pegar o B aqui para desenhar. Vamos supor que eu queira desenhar agora uma boca de lado, tá? Quase, não é de quina, né? Olhando pela orelha, né? Mas é quase isso. Então, a linha central seria quase isso aqui, ó. O lábio começa aqui e termina lá, certo? O que acontece? Eu não vou ver aquele lado. Por quê? Porque vai ter lábio aqui, dente talvez, que vai aparecer. Mas a divisão da metade, por exemplo, pode estar aqui, ó. Certo? Então o que eu faço? Mesmo processo, tá? Se a boca tivesse fechada, seria aqui. Mas aí a boca está sorrindo, então eu vou deixar ela mais embaixo, tá? Aqui. A borda de dentro do lábio inferior, maior um pouquinho, porque eu estou olhando essa superfície, então aqui a gente pode exagerar um pouquinho mais me falando. Deixa eu até apagar aqui, fazer ele maior aqui. Procura manter o paralelismo aqui, para não perder a referência quando for fazer a perspectiva. E o lábio superior, tá? Aqui seria a posição de repouso dele. O sorriso, a pessoa levanta a cabeça um pouquinho. Então, vamos fazer aqui o começo, certo? E aqui a divisão. Bom, e agora? E agora? Como é que fica? Então vamos começar aqui pela borda do lábio superior. Eu tenho aqui uma viradinha, né? Do lábio, pouca coisa, porque não é tão saliente lá. E vou fazer o que? Ó, a boca fazendo a volta aqui. Repara que eu fiz uma curva, não tão pronunciada. Eu pensei na curva e a minha mão fez a curva. Tá? Uma curva assim, tá? E aqui embaixo, ó, eu faço. Repara que eu começo agora, ó. Eu não começar pelo risco do meio da boca, agora eu estou começando pelo risco, os dois riscos do meio, o de cima e o de baixo. E agora? E agora a boca faz isso, ó, aqui. Tá? E lá em cima, deixa eu apagar aqui esse risco central, que agora não preciso mais dele, vou apagá-lo. Deixei bem fraquinho, só como referência, eu vou tirar ele daqui. Esse risco vertical aqui também, não preciso mais dele. Eu vou deixar ele só para limpar um pouquinho mais a área aqui. A gente sabe a posição dele já, aqui. Fica mais fácil assim. Muito bem, meu lápis. Então o que acontece? Aqui era o centro, tá? O dente está na frente. Então, o dente estaria mais ou menos por aqui assim, ó. Tá? E faria a volta, ó, acompanhando a perspectiva. Esse é o dente. E o lábio? Eu tenho aqui a posição do lábio superior. Olha só que eu não tinha marcado aqui o meio. Então, eu faço aqui, ó, a posição do lábio superior. E aqui ele vem. Repare que eu não fiz a curva do cupido muito pronunciada. Por quê? Porque o lábio está esticado, por causa do sorriso. Se vocês olharem alguém sorrindo, vão ver que a boca aqui não é um canto. Eu vejo a parte de dentro do lado da bochecha, né? Na lateral da abertura, tá? Aqui é a abertura do dente, tá? E o outro lado lá, eu faço o que? Tomar cuidado, os lábios têm que ser meio alinhados, tá? Não pode ser um mais alto do que o outro. A não ser que seja com alergia, lábios inchados, né? Eles têm que estar mais ou menos alinhados. Então, aqui eu venho. Aqui a volta, né? Faço ela maior um pouquinho. Estou achando isso aqui. Tá bom. Eu venho, faço aqui e viro na direção dela. Que bocão! Pois é. Aqui está o dente, certo? O que eu tenho agora? Eu tenho o dente inferior aparecendo também, fazendo a volta, tá? Se eu for tiver uma luz de frente, eu veria até a volta lá, mas eu vou sombrear. Mas tem aqui o dente. E tenho também o quê? A língua lá dentro, ó, aparecendo. Uau! E os dentes? Bem fraquinho aqui, só para marcar, tá? Eu vejo aqui o canino, né? Mais ou menos aqui, tá? O segundo. Aqui o dente do vampiro, né? Outro aqui. Quem fez aparelho, fez implante, pode ser até que tenha os dentes mais igual aqui, né? Estou partindo dos mortais. Eu tenho aqui
a gengiva entrando, certo? Aqui, aqui, aqui. Tá feito. Vamos sombrear isso aqui? Vou dar uma apagada geral. Aqui mesmo. Tirar essas linhas do meio do dente que atrapalham. Se alguém der azar de desenhar o dente riscando eles no meio, vai se arrepender amargamente. Vamos lá. Eu começo agora, lápis 5B. Não, isso é um B. 5B sempre é de cá. Isso aqui. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó, os dentes. Aqui é escuro. Eu não vejo. Tá? Vamos marcar logo, vamos terminar aqui, aqui. Tá? Não vou ver os outros dentes, então aqui é o lábio superior. Eu começo a, vamos fazer uma pequena, uma engrossada agora aqui assim, ó. Eu fico fazendo esse desenho, já me ocorreu, puxa, eu poderia ter feito com a gengiva aparecendo, seria ótimo. Mas a gente vai mostrando à medida que vai aparecendo. Aqui eu já puxo, ó. A textura aqui do lábio superior. Aqui. Importante que quando a gente desenha a textura vindo lá de cima, que ela esteja na mesma direção do que veio de baixo, tá? Aqui, como faz uma volta, vai ter um brilhinho ali. Vou passar aqui o pincel. Interessante que o pincel acompanhe a textura. Como eu estou fazendo muito rápido isso aqui, eu vou usar o esfuminho para ganhar tempo. Só para a gente fazer um tom de cinza aqui e mostrar. Aqui nós temos a... Tá? Vamos lá. Aqui. Lábio inferior, tá? Marcar aqui o dente. Aqui é o nosso dente do vampiro aqui, né? Vamos fazer ele um pouquinho mais saliente. O de lá e o de lá. Pronto, aqui. Então, eu tenho aqui o dente de baixo. Tá? Vamos marcar aqui também. Sumiu ali. Faço também aqui, quando fizer o contorno do lábio inferior, ajuda a fazer isso aqui, ó. Né? Dá uma sombreada. Aqui eu vou fazendo suminho. Então, aqui vem. O que nós temos aqui? A língua. Língua não, língua. Então, vamos dar uma sombreada. A língua reposa aqui atrás dos dentes. Quando for desenhar a língua, toma cuidado que ela não é lisa, hein? Ela tem toda uma textura. Aqui, ó, eu vou escurecer. Eu vou escurecer. E aqui agora eu vou começar a clarear. Lá atrás, ao fundo, sai a língua. Pega um espelho, faz uma careta, língua para fora, língua torcida, língua no dente e pratica. Vamos lá. Agora o lábio inferior. O lábio inferior ele faz essa volta aqui, ó. Certo? Então, ó. Jump, 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 jump. Como a boca fez uma curva aqui,
aqui no centro, mais ou menos na direção do centro do observador, vai, e aqui começa a fazer uma curvinha pro lado de lá. Que a boca fez quase que uma curva aqui. Ali a mesma coisa, vindo de lá. Aqui dentro, eu não falei que eu vejo aqui, né? Essa pele aqui não é mais lisa que essa parte externa, certo? Então, essa textura, na verdade, ela lá dentro não é tão forte. Então eu posso fazer uma sombra, um degradê, né? E venho puxando quando inicia onde seria a borda, né? A borda externa do lábio. Normalmente não tem diferença, mas... E aqui está colocado. Dá até dó de não terminar. Credo. Cadê minha borracha? Aqui eu fiz muito forte. Aqui também. Vamos usar aqui o esfuminho. Só para dar uma homogeneizada aqui. Não. Aqui não tem tanta sombra. Por quê? Porque está aberto e a luz bate de cima. Então, na verdade, aquele brilho que a gente normalmente faz aqui mais no meio, aí no caso dele vai ser mais em cima. Cada desenho, na verdade, não pode ser automático, tá? E aqui os dentes, ó. Ih, a sujeira aqui dos fuminhos já ficou lá no papel. Parece que só tem uma cárie ali. Se a pessoa não escova o dente, vem para a aula, aí fica assim, deixando o dente sujo. Vamos dar um cinza aqui. 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 E à medida que vai lá para o canto, eu escureço, né? Existe uma perspectiva da cor, não é só do traço. Bom, se tem luz, tem brilho. O dente é... vamos formar aqui o nariz. A língua. Nariz, hein? Pelo amor de Deus. Nariz dentro da boca. Um absurdo. Aqui. Repara, eu marco a divisão dos dentes só com esfuminho. Certo? Tem aqui também, né? A marca da expressão, né? A gente depois vê isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui minha borracha e vou dar um brilhinho, tá? Normalmente aqui na beirada, ele tem. Aqui um pouquinho, aqui na beirada, um pouquinho. Ali, vamos ver se eu tiro aquela mancha lá, não tirei, não tem problema. Aqui, aqui, faz isso. Aqui só uma beiradinha. Aqui. Tá aí, tá? Ficou um lado meio escuro, tá? Eu não fiz aqui, tá? Normalmente aqui ó, o queixo, né? Tem uma área de sombra também. Aqui, repara, o limite do rosto tá por aqui assim, ó, o queixo, né? Eu não fiz a boca, mas estaria por aqui. Então, cuidado quando for fazer sombra para lá, tá? Então, isso aqui tem que estar no contexto. Então, eu vou aqui. Certo? Cadê o lápis aqui? Vamos dar uma reforçada aqui. E o tempo voa quando a gente está se divertindo. Eu vou parar por aqui. Não dá para fazer todas as bocas, tá certo? Mas essa é a teoria, tá certo? Paciência, muita concentração, raciocinando sempre com a luz e a sombra, onde está batendo, onde é que tem brilho, onde é que não tem, tá certo? E a gente vai. Próxima aula nós vamos fazer uma boca maior um pouquinho, estudar um pouquinho mais as texturas que existem na boca. E aí depois você decide, quanto menor a boca, vai tirando a textura, mas sabendo já o que tem, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.